E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre secção do cilindro. A secção do cilindro nada mais é do que um plano que corta o cilindro em algum ponto. A primeira secção que eu vou falar é sobre a secção transversal. A secção transversal ocorre quando você tem o cilindro e passa um plano, secciona com o plano o cilindro paralelo à sua base. Ou seja, nós vamos obter dois novos cilindros com o mesmo raio e volumes diferentes. Se essa secção ela for feita exatamente na metade da altura do cilindro, então nós podemos dizer que nós obtemos dois cilindros de mesmo volume. No entanto, como a secção pode ser feita em qualquer altura, a única coisa que nós temos é que esses cilindros, eles vão ser obtidos a partir do cilindro original e sempre vão ter o mesmo raio. A segunda secção que eu vou falar é sobre a secção meridiana. A secção meridiana nada mais é do que um corte agora vertical, ou seja, perpendicular à base, feita no cilindro. Essa secção meridiana, ela vai nos dar uma face desse cilindro, que seria um retângulo. Então, essa seria a secção meridiana, que nós poderíamos obter um retângulo qualquer de área onde a base seria um segmento que não necessariamente vai ser o raio e a altura seria a altura do cilindro. Se essa secção meridiana for feita exatamente no centro do cilindro, ou seja, passando pelo centro do cilindro, nós podemos dizer que essa secção tem raio ou comprimento, né, 2 vezes o raio. Então, essa secção meridiana seria 2 vezes o raio, somente se a secção for feita exatamente no centro do cilindro. Um outro cilindro que nós vamos obter a partir da secção é um cilindro onde nós vamos ter uma secção meridiana e ela vai ser também a partir de um cilindro equilátero. O que nós temos sobre o cilindro equilátero? É que quando eu fizer a secção meridiana nele, nós vamos ter como base 2 vezes o raio, né? Que dá o diâmetro, e esse comprimento de base vai ser exatamente igual à altura, ou seja, um cilindro vai ser equilátero somente se quando eu fizer a secção meridiana, no centro desse cilindro, nós vamos obter um retângulo onde o comprimento vai ser igual à largura, ou seja, ele vai ser um quadrado, tá bom? Então, nós vamos ter que a altura vai ser igual ao diâmetro desse cilindro. Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão do Enem 2009, é a questão 75. Ela diz o seguinte: um chefe de cozinha utiliza um instrumento cilíndrico afiado para retirar a parte do miolo de uma laranja. Em seguida, ele fatia toda a laranja em secções perpendiculares ao corte feito pelo cilindro. Ou seja, foi feita uma secção nesse cilindro, né? Considere que o raio do cilindro e da laranja sejam iguais a 1 centímetro e a 3 centímetros, respectivamente. A área maior possível da fatia é. Então, nós vamos ter essa visualização aqui, ó, que seria justamente a área que ele quer saber. Essa área externa aqui, ó, tá bom? Então, essa aqui seria a área interna, 1 da laranja, e a área externa que seria do cilindro, tá bom? Ele quer saber essa parte cinza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a área dos dois círculos. Então, eu vou chamar aqui de área 1, a área menor. A área do círculo é dada por πr ao quadrado. Se você não lembra da área do círculo, clique na aula de áreas do cilindro que você vai ver essa formulazinha. Pois bem, então, a área 1 vai ser π vezes 1 ao quadrado. Então, a área menor vai ser igual a π. Já a segunda área, que seria a área da laranja, ela vai ser dada por π vezes 3 ao quadrado. Então, a área 2 vai ser igual a 9π. Como ele foi dado em centímetros, então é centímetros quadrados. Bom,
Ele quer saber nessa questão, o enunciado deseja obter justamente essa área cinza aqui. Então, para saber essa área cinza, basta que eu ache a área total, que seria a área da laranja, menos a área da secçãozinha que foi feita pelo cilindro, ou seja, a área 2 menos a área 1. Então, nós vamos ter 9π menos π vai ser igual a 8π. Então, essa seria a resposta da maior área possível. Então, a alternativa que se encaixa nessa questão é que seria 8 vezes a área da secção transversal do cilindro. Ou seja, a área da secção transversal do cilindro seria π, né? Então, esse valor seria 8 vezes esse valor. Resposta, letra E.